que é preciso para obter o desenvolvimento sustentável? A Rio+20 é uma forma de repensarmos a respeito desse assunto. Precisamos ter a consciência de que pequenos atos podem se tornar grandes problemas no qual podem comprometer nossa sobrevivência. Desperdício de água. Desmatamento ilegal. Desperdício de energia elétrica. Acúmulo de lixo não reciclável. Pequenos atos, porém com grandes consequências. Aquecimento global. Falta de água. Desastres naturais. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Sou Vicky, prazer. Eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Olha só, Vicky. Isso não é futuro. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. Aí vi aquele livro grosso assim, todo enxorumado, aí vi, tava escrito Príncipe de Maquiavel. Aí me deu uma neurose de ler. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é um momento mágico mesmo. Não dá vontade de ficar aqui, não. Pra que isso e por que isso? Obrigada. Caraca, maluco. Nunca imaginei uma obra de arte. Presidente da Associação dos Catadores de Lixo do Aterro Sanitário de Gramacho. E o seu retrato fez muito sucesso num leilão em Londres. Tião Santos. A gente não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Lixo é aquilo que não tem reaproveitamento, material reciclável sim.
I do hope that his risk is going to pay off. Lot number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage. A Rio+20 e as questões ecológicas abordadas. A Rio+20, é um projeto que está comemorando os 20 anos da Eco 92, Foi um dos primeiros projetos de você pensar sobre a questão da sustentabilidade, porque antes era vislumbrado o quê? O consumismo. A natureza te dá, você consome. Só que as questões ecológicas não eram tão abordadas. Então, a gente sabe que na natureza é um ciclo. A gente precisa utilizar da natureza, mas tem que dar um tempo para a natureza repor aquilo que nós tiramos. E esse tempo não é dado. Então, a gente percebeu, os estudos foram sendo feitos e a gente foi percebendo que o fato da gente não dar um tempo para a natureza repor aquilo que foi retirado estava gerando grandes problemas e que já estavam sendo sentidos pelo homem. Então, na verdade, como nós somos capitalistas de modo geral, independente de nação, a gente pensa inicialmente em si, nos seus, A gente não vai pensar na natureza porque é legal você cuidar da natureza. Na verdade, é você continuar tendo meios de se manter. Na verdade, o interesse inicial, embora você não diga isso para o público, mas é o quê? Eu vou proteger a natureza para que ela continue me dando renda, fornecendo para mim subsídios para eu continuar vivo. Como proteger a natureza e diminuir a poluição? O mais importante é você saber como fazer isso. E isso foi planejado inicialmente em 92, E lá eu era uma menina ainda, as propostas foram sendo trazidas, foram feitos estudos, foram tendo incentivo público para as instituições aprimorarem esses estudos. Então foram feitos tratados para a gente diminuir a emissão de carbono, que a gente sabe que embora tenha alguns estudiosos que digam que o efeito estufa não causa os danos, mas a gente sabe que isso leva a um dano global, a todos os ciclos biogeoquímicos. Então a gente fala de carbono, fala de oxigênio, fala de água, de nitrogênio, a gente fala de N elementos que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, a Rio+20 é isso, é você ver o que foi proposto, ver se realmente funcionou e ver o que você pode implementar, o que você pode aprimorar. Por que o nome Rio+20? E esse nome é justamente para você revalidar e revivenciar tudo aquilo que foi proposto em 92. O objetivo da Rio+20? Então esse foi o objetivo da Rio+20, é você juntar esses grupos potentes que são os grandes poluidores para ver se você conscientiza esses poderosos de rever os seus conceitos para o bem da nação. Porque se você não, por exemplo, se você não pensar a nível de controle de natalidade, por que você vai pensar no controle do consumo? Se tem gente que tem que consumir. Então a primeira forma de você agir é rever o que? A natalidade. Porque se tem gente, tem que haver consumo. E a gente tira tudo da natureza. Então, os objetivos da Rio+20 são a produção de energia limpa, como você vai direcionar a sustentabilidade de maneira que a economia não seja prejudicada. Então, todas as questões ecológicas, de poluição, de manutenção das florestas, a manutenção dos rios, de como a gente vai reciclar esses produtos que nós geramos, a reutilização desses produtos, você retirar menos da natureza, isso tudo está sendo verificado em vários pontos da Rio+20. Como obter o desenvolvimento sustentável? Então, o que é você ter o desenvolvimento sustentável? É isso, é você consumir sem destruir. É você
reaproveitar aquilo que é possível, você reduzir o consumo abusivo e você repensar as suas ações. Por exemplo, o que nós podemos fazer? O controle da poluição, que está na gente evitar jogar a garrafinha pela janela, a gente evitar gastar água desnecessária, como banho. Parece redundante falar isso, mas são ações pequenas que em conjunto vão validar e vão reforçar a ideia do desenvolvimento sustentável. Porque principalmente a gente não pode ser egoísta de pensar, eu tô aqui, eu vou curtir. O problema são as gerações que virão. A gente já vê uma escassez de água e de alimento em países, por exemplo, da África. A gente já é sabido que lá eles não têm uma condição sanitária adequada. Mas se nós aqui, que temos possibilidade, que temos desenvolvimento, não pudermos fazer nada que seja o mínimo das ações dentro de casa, como que a gente pode pensar em cuidar do outro? A ação começa aqui, cada um de nós fazendo a sua parte. A economia verde. É interessante pensar com relação à economia verde, ainda mais com esse debate da Rio+20, etc., rever algumas questões. Primeiro, com relação ao PIB, o Produto Interno Bruto. Tirar esse indicador de economia como o PIB sendo mais importante. Talvez fosse interessante se pensar a possibilidade de analisar como diversos países têm investido, têm produzido dinheiro a partir de uma economia verde, uma economia sustentável, e usar isso como um indicador econômico. Poderia ser um indicador econômico e ambiental ao mesmo tempo. Não se valer só da questão financeira, poderia ser mais uma possibilidade para estimular que os países fizessem investimentos nessa economia verde. Uma outra coisa que a gente sempre pensa é a questão de o meio ambiente pensado como algo sobre um modismo, alguma coisa assim, e na verdade não é. O meio ambiente pode gerar dinheiro, sim, por isso essa expressão de economia verde. A possibilidade de tirar dinheiro a partir de atitudes ambientais sustentáveis, como por exemplo, gostaria de citar algumas empresas, no caso brasileiras, que eu acho que conseguem tirar dinheiro a partir dessa economia verde de uma forma muito bonita, de uma forma muito bela. Vou dar um exemplo da Natura, por exemplo, praticamente todo mundo conhece. É uma empresa que há mais ou menos 5, 6 anos tem adotado uma postura de marketing diferente, uma postura de marketing voltada para uma economia focada em produtos naturais, produtos de beleza, principalmente da flora brasileira, elementos diferenciados, como por exemplo uva, açaí, produtos naturais da flora brasileira, e gerar um valor econômico por isso. Isso gera dinheiro, acho que é interessante pensar nisso. Outra coisa que a gente tem que pensar é a questão do Brasil atrair investimento público voltado para essa economia verde. Nesse governo Dilma a gente está percebendo que muitas vezes as pessoas vêm para o Brasil, grandes empresas vêm para o Brasil em busca de um capital que a gente chama de capital especulativo. Investem dinheiro na Bolsa de Valores brasileira, na economia brasileira, para aumentar esses valores de uma forma rápida e não com capital produtivo. Muitos países europeus já conseguem fazer essa atração de capital e voltado para a economia verde. Reflorestamento, ações de produção de energia limpa, ou seja, ações voltadas para o meio ambiente, mas ações positivas, adequadas e que geram investimento, geram renda, geram empregos nesses países finais. No caso aqui do Brasil, muitas vezes esses procedimentos são só especulativos, muitas empresas vêm só para especular. Uma outra possibilidade também é a gente sair dessa mecânica, de o Brasil, por exemplo, investir em petróleo, carvão. A gente ainda está muito limitado no investimento econômico, colocar dinheiro, investir dinheiro de fato nessa possibilidade da energia limpa e a partir disso gerar economia, gerar emprego, gerar renda, gerar crescimento em determinadas áreas do Brasil. Isso se fala muito, mas a gente percebe que ações de fato ainda estão muito limitadas. Acho que em relação à economia verde a gente podia pautar nesses 4 pontos, ou seja, fazendo um resumo geral de tudo. Tirar o foco só do PIB como principal indicativo econômico. Eu acho que o quanto o país investe na economia verde também deveria ser indicativo econômico.
o valor econômico que isso pode ter, tirar dessa memória coletiva que ecologia é moda, que meio ambiente é detalhe, e não é necessário e pode sim gerar dinheiro para o país e para as empresas sediadas nesses países, e pensar também na questão dos subsídios, que não dá mais para ficar investindo tanto dinheiro em petróleo, no uso de carvão e combustíveis fósseis, como na verdade tem outras energias mais limpas que podem sim gerar mais dinheiro, gerar uma economia mais sustentável, essa é a ideia. As discussões que serão abordadas na Rio+20. As discussões da Rio+20 são essas, desde saneamento básico, a produção de novas fontes de energia e baratear essas fontes, porque a gente sabe que a energia solar, ela gera uma energia que é valiosa, que é válida e que mantém uma comunidade, só que os meios para você obter essa energia solar ainda é caro. Então tem que haver uma boa vontade também dos governantes para que você aprimorar os estudos, você aprimorar o desenvolvimento e você reduzir os custos para que isso possa ser disponibilizado para todos, né, de maneira igualitária, porque aquilo é global. Se nós aqui fizermos, mas em um outro ponto, em outro continente não for feito o mesmo trabalho, não adianta. O globo como um todo vai sofrer. Conclusão. Geral é isso, a gente fazer um trabalho focal, mas que dê assim, que sirva de exemplo para a comunidade, né? Nós dentro da escola nós podemos fazer várias ações que vão gerar frutos, né? E esses frutos que vão gerar é o telefone sem fio, é você levar uma boa notícia e um bom exemplo a todos. Então eu acho que assim, é pouco tempo para a gente falar de uma discussão tão abrangente, né? Mas eu acho que de maneira assim, bem objetiva e bem clara, é aquilo que a gente sempre sabe, né? Sempre soube, mas é você reforçar a importância da participação de cada um, né? Se puder agir, melhor, mas se não tiver como agir, faz o seu, faz a sua parte, que você já está ajudando muito para as futuras gerações. Então eu acho que é isso, espero que eu tenha colaborado com o canal. Um dia mais, o mundo avançou, 40 anos se passaram em Estocolmo, quando um grito ecoou, momento atual de redefinição, daqui pra frente estaremos escolhendo, entre a luz e a escuridão, a porta aberta entre nós, não estamos sós. Na China o futuro já chegou, olha o Brasil, tão perto estão a Índia, a África do Sul, ficou pequena terra, terra azul. Às vezes avançar de fazer você retroceder. Sem a sustentabilidade nós iremos perecer. Os desafios são cada vez mais globais. Aqui se ter ações de impacto, coragem para medidas radicais. Corrida verde começou, a energia mil na China.